porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Gálatas 4, do verso 1 ao 7 diz: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. 1 João capítulo 3, do verso 1 ao 3, diz o seguinte: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Otávio, você quer que eu desligue o ventilador? Não? Querido, antes da maioria aqui chegar, o pastor Cícero começou a ministrar uma canção, e essa canção dizia assim: e o mundo clama, mostra-nos o Pai, mostra-nos o Pai. Quem estava aqui na hora que ele começou a ministrar essa canção? A maioria não estava aqui. A única maneira de nós conseguirmos revelar o Pai é entendendo que nós somos filhos. Amém? Amém? Eu vou ler ao decorrer dessa palavra várias passagens, porque eu preciso me embasar dentro da Bíblia para afirmar certas coisas que eu vou afirmar. Porque talvez você esteja aqui a primeira vez, ou você que já está aqui, muitas vezes carrega uma mentalidade religiosa a respeito da pessoa de Deus, e eu preciso desconstruir talvez algumas ideias erradas, ou então estabelecer uma mentalidade diferente na sua vida, da maneira como você está acostumado a enxergar Deus. Por isso eu li aqui algumas passagens que falam não apenas da nossa filiação a Deus, mas também da paternidade de Deus por cada um de nós. Deus é seu Pai, amém? Diga isso para o seu irmão: Deus é seu Pai, e você é filho dele. Você tem plena confiança nisso? Você tem plena convicção nisso? Aqui o último verso que nós lemos de 1 João, fala que aquele que tem plena confiança nisso, purifica-se a si mesmo. Confiança em quê? Confiança de que você é filho de Deus e Deus é, de fato, o seu Pai. Amém?
E ele cantava aqui: mostra-nos o Pai. O mundo está clamando: mostra-nos o Pai. Mas não é possível mostrarmos o Pai sem conhecermos o Pai. E também não é possível revelarmos o Pai sem entendermos o nível de filiação que nós temos com Ele. Vou falar um absurdo aqui, mas não estranhe. Isso é só uma hipérbole, é só uma maneira agressiva de mostrar para você que a aliança que você tem com Deus é muito maior do que a aliança que você tem com seu pai e sua mãe. Mas a filiação que você tem com Deus é muito maior do que a filiação que você tem com seu pai e com a sua mãe. A aliança que Deus tem comigo e com você, ela ultrapassa e transcende qualquer aliança natural que você possa ter nessa terra. Deus fez questão de tornar você filho dele. Eu vou repetir, irmão, porque eu quero que você entenda nessa noite. Deus fez questão de tornar você filho dele. Por isso, nós precisamos, escute o que eu vou dizer, porque esse é o tema dessa palavra. Nós precisamos conhecer Deus além do seu senhorio. Precisamos conhecê-lo como Pai. Irmão, a maioria de nós aqui conhece a Deus apenas como Senhor e não como Pai. Você talvez chame Ele de Pai, mas talvez não conheça de fato como Ele é um Pai. Para mim e para você, não há dificuldade alguma de chamá-lo de Senhor, ou de tratá-lo como Deus. E Ele é de fato tudo isso. E tudo que eu vou dizer aqui nessa noite, querido, não tem o objetivo de desconstruir Deus na pessoa de Senhor, de soberano, de Criador. Mas eu preciso estabelecer dentro de você uma ideia e uma visão de um Deus que está além desse senhorio, de um Deus que é de fato o seu Pai. Eu não quero, e o meu esforço aqui não é desconstruir uma vírgula do senhorio de Deus. É apenas te mostrar uma outra característica que Deus tem, que é a sua paternidade por nós. E quando nós falamos de paternidade, nós falamos de cuidado, de amor, de atenção, falamos também de correção, mas falamos de tudo aquilo que de fato Deus representa. Por isso que eu disse que a paternidade de Deus e a filiação que nós temos com Deus está além daquela filiação que nós temos com o nosso pai terreno. Porque talvez o seu pai terreno não te amou, não te valorizou, não cuidou de você, não te abraçou, não te socorreu. Mas o seu pai celestial vai fazer tudo isso e muito mais por você. Só que, querido, quando nós falamos desse Deus Pai, na maioria das vezes nós estamos falando de um Deus Pai em teoria. Porque quando se trata de prática, de vivermos com Ele na prática, de confiarmos na paternidade dEle na prática, nós conhecemos muito pouco. Porque quando eu preciso de fato do socorro dele, eu corro para o socorro de outras pessoas. Quando eu preciso de fato dos braços dele, eu corro para os braços de outra pessoa. Querido, você, se não é pai, já foi filho, e quando você estava em aperto, você fazia o quê? Você corria para os braços de quem? Do seu pai, sim ou não? E a maioria de nós tem esse conceito de que Deus é pai, mas quando nós precisamos demonstrar que Deus de fato é o nosso Pai, nós não conseguimos demonstrar isso. E quem fica apenas no conhecimento do senhorio de Deus, escute o que eu vou te dizer, não alcançará a profundidade do que Ele tem para a sua vida. Irmão,
Deus precisa levar a mim e a você além do senhorio dele. Deus precisa nos dar a conhecer além do seu senhorio. Porque, querido, a maior profundidade de Deus você não vai descobrir no senhorio dele. Aonde que vai ser então, pastor? Você já tem a sua resposta: na paternidade dele. E se você, querido, quiser um nível maior de profundidade em Deus, você vai ter que descobri-lo como Pai. Porque como Senhor, você vai chegar até um certo lugar, mas como Pai, você pode ter certeza, você vai mais fundo em Deus. Irmão, um pai tem prazer em revelar as coisas profundas e ocultas do seu coração aos seus filhos. Um pai tem prazer em descortinar as suas intimidades com os seus filhos. E se nós ficarmos apenas no campo de conhecermos Ele como Senhor, nós vamos descobrir algumas coisas sim em Deus. Mas se quisermos ir mais fundo, se quisermos de fato conhecer o coração do Senhor, aí, querido, você vai ter que estabelecer um relacionamento de pai e filho, de filho e pai. E eu estou aqui para te dizer, esse relacionamento é para você. Eu vou dizer de novo, esse relacionamento é para você. Então não fique apenas no campo do senhorio de Deus. O que eu disse aqui, querido, choca muitos religiosos, porque na cabeça deles, a figura paterna de Deus é algo muito distante. Irmão, para muita gente que está dentro da igreja, tratar Deus como pai ou como alguém íntimo é um absurdo, porque eles conhecem Deus apenas no campo do senhorio. Irmão, nunca busque uma religião, busque a intimidade com Deus, e Ele vai tirar você do campo da teoria e vai levar você para o campo da experiência. E quando eu digo, querido, que Deus está aí disponível para ser conhecido na intimidade, Deus está aí para que você possa tratá-lo não com irreverência, mas tratá-lo na intimidade, porque você entende que Ele é seu Pai e você é filho dEle, e você pode se achegar a Ele à vontade. Diga comigo, à vontade. Você sabia que você pode se chegar a Deus à vontade? É, pastor, à vontade? É, à vontade. E quando os religiosos ouvem isso, eles ficam escandalizados, porque na cabeça deles, Deus é Senhor. Você tem que ser todo certinho para chegar na presença de Deus. Claro, querido, tem que haver reverência sim, tem que haver respeito sim, mas quando se trata de pai e filho, você tem que pular nos braços dele. Os religiosos, eles até sabem que Deus é Pai, e eles até chamam Deus de Pai, mas eles não conseguem se relacionar com Deus sendo um Pai. E eles acabam sendo muito formais, inflexíveis, rígidos. Já viu aqueles são nossos irmãos em Cristo, não vou criticar ninguém aqui não, fica tranquilo. Mas aqueles irmãos nossos que quando vão para Deus, eles só se dirigem a Deus assim: ó, soberano Senhor, excelentíssimo, magnânimo, grandíssimo, exaltar. Ele é tudo isso, irmão. Não há problema algum em chamarmos Deus dessas coisas, porque tudo isso representa Deus. O problema é quando conhecemos Ele apenas nesse nível. Porque se você conhecer Deus apenas nesse nível, você vai deixar de desfrutar de algumas coisas importantes que Deus tem para a sua vida. E tem algo muito importante que você só vai desfrutar, e nós lemos nos textos aqui, tem algo muito importante que você só vai desfrutar se você entender que você é filho. Pastor, o que é? Não vou dizer agora, vou dizer mais para frente.
Por isso você precisa adquirir a mentalidade: sou filho de Deus e Ele é o meu Pai, para que você consiga desfrutar do que Deus tem para a sua vida. Mas se você ficar apenas no campo do senhorio, você poderá se tornar como muitos religiosos, inclusive da época de Jesus, que eram inflexíveis, rígidos, duros, formais. Os religiosos na época, eles se baseavam no senhorio de Deus e eles tratavam mais do juízo do que da misericórdia. Quando você é alguém extremamente rígido e inflexível, por conhecer apenas o senhorio de Deus, você vai ser como aqueles religiosos da época de Jesus, que vai querer sempre estar trazendo juízo sobre a vida das pessoas. Agora, se você começar a conhecer um Deus que é Pai, no lugar do juízo, você vai começar a trazer misericórdia. Aquele povo na época de Jesus não entendeu quem Jesus estava vindo revelar. Aquele povo, volta e meia, queria exercer juízo sobre a vida das pessoas. Lembra quando pega aquela mulher em flagrante adultério? Eles fazem o quê? Eles levam a mulher até Jesus. Para quê? Para que juízo fosse executado sobre aquela mulher. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou repetir: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sabe qual é o Deus que executa juízo? É o Deus que é Senhor. Sabe qual é o Deus que executa misericórdia? É o Deus que é Pai. E aquele povo conhecia apenas um Deus que era Senhor. Então na cabeça deles, eles tinham que fazer o quê? Executar juízo contra aquela mulher. Mas Jesus veio revelar um Deus que é Pai. E na cabeça de Jesus, ele tinha que fazer o quê? Exercer misericórdia para aquela mulher. Você está entendendo? Diga amém. O juízo vem na pessoa de Deus como sendo juiz e Senhor, mas a misericórdia vem na pessoa de Deus como Pai. E querido, como a imagem de um pai faz falta para nós. Quem aqui cresceu com seu pai? Quem aqui tem seu pai vivo ainda? Você tem contato com seu pai? Quantos aqui o pai está distante? Você teve uma vida difícil com ele? Faz falta ou não faz um pai na nossa vida? Se um pai terreno faz tanta falta assim, imagina o pai celestial. Olha a quantidade de coisas que você deixou de receber e se tornar, porque você não teve uma figura masculina na sua vida. Agora imagina o que você não vai deixar de se tornar e receber, se você não conseguir compreender e enxergar que Deus é seu Pai. E como faz falta para nós um Pai. Nós estamos mais adaptados a um Deus e Senhor, e nada disso está errado, mas muitos o chamam de Deus e de Senhor, de Rei e de Salvador, mas quantos podem de fato chamá-lo de Papai? Há uma canção de um grupo católico chamado Colo de Deus. Pastor, católico? Os católicos são os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nós temos um mesmo Pai, porque o texto que nós lemos aqui nos mostra que pela fé somos filhos de um mesmo Pai, fazemos parte de um mesmo reino. E esse grupo tem uma canção assim: te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Quantos podem chamá-lo de papai? Porque chamar de Deus e de Senhor, todos nós estamos chamando. E repito, não tem nada de errado nisso. Amém, querido?
chamá-lo de Senhor e dar a honra que lhe é devida, isso é um fato. Nada pode mudar isso. Mas a maior profundidade não se encontra no conhecimento do senhorio de Deus, mas na sua paternidade. Irmão, pelo amor de Deus, determine no seu coração ir além do Deus que a religião tem apresentado para você. Vá até mesmo além do Deus que o pastor tem apresentado para você. Descubra-o na intimidade e você vai descobrir um pai que nunca te abandonou, um pai presente para toda hora para você. Veja uma coisa, Jesus passou a maior parte do seu tempo, 2 anos e meio aqui na terra. Ele passou se referindo a Deus na figura paterna. Quantas vezes você consegue enxergar no Evangelho Jesus se referindo ao Senhor como Deus ou como Senhor? Na maioria das vezes, Jesus se refere a Deus como seu. A oração que nós tanto conhecemos e que Jesus nos ensinou a orar, não é Senhor nosso, é o quê? Por que Ele nos ensinou a orar Pai Nosso? Porque Ele queria nos dar a conhecer um Deus que está além do senhorio. Se Ele quisesse que eu e você conhecêssemos mais do Senhor, Ele nos ensinaria Senhor Nosso. Não, mas Ele nos ensinou Pai Nosso. Alguns dizem que no Antigo Testamento, por 14 vezes, é mencionado Deus como Pai. Aquele povo não mencionava Deus como Pai. E no Novo Testamento, 272 vezes Deus é mencionado como Pai. Por que será então que há tanta ênfase no Novo Testamento da figura paterna? Por que Deus fez tanta questão de ser enfático em se chamar de Pai? É porque Ele queria se dar a conhecer a você como Pai. Querido, um dos poucos momentos que Jesus não chamou Deus de Pai foi lá na cruz. Quando Ele diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas se você olhar para as falhas de Jesus, para as falhas de Jesus não, se você, viajei, né? Se você olhar para as falas de Jesus, você vai ver, na maioria das vezes, Ele falando: meu Pai, meu Pai, meu Pai, o Pai Celestial. Não andem ansiosos, porque o Pai de vocês. Não corram atrás dessas coisas, porque é o Pai de vocês. Quando vocês orarem, diga Pai Nosso. Veja, Jesus está fazendo questão de mostrar para mim e para você que o Pai dele é o nosso Pai. Irmão, eu disse isso aqui algumas vezes, vou repetir porque nem todo mundo ouviu. E não é para ficar escandalizado. Mas o mesmo amor que Deus, o Pai, tem por Jesus, Ele tem por mim e por você, sem pôr nem tirar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aqueles que receberam a Cristo foram revestidos de Cristo. Então, o que significa ser revestido de Cristo? Significa ter algo colocado sobre si. Então, quando Deus olha para você, quem que Ele está vendo? O Filho dele. Por isso que você tem o mesmo valor para Deus que Jesus. Mais uma vez, os religiosos vão pirar, vai falar: isso é heresia, isso é loucura. Não, isso é um Deus que não mediu esforço para conquistar você e trazer você para a família dele e te dizer: você é meu filho e eu te amo.
Jesus estava querendo nos mostrar que existe uma revelação que ultrapassa aquela que os homens do Antigo Testamento conheciam. Eles eram extremamente reverentes a Deus, irmão. Os judeus, eles eram extremamente reverentes a Deus. Jesus certa vez falou assim: ó, seus hipócritas, vocês guardam toda forma de preceitos, as minúcias da lei, vocês lavam pratos, copos, talheres, vocês são tudo bonitinhos, vocês são extremamente reverentes, vocês não deixam passar nada, entre aspas. Aí Jesus vem e diz para eles: no entanto, vocês negligenciam o principal, a misericórdia, a justiça, porque essas coisas refletem um Deus além do senhorio, refletem um Deus que é Pai. E eles eram extremamente reverentes. Essa era a revelação que os judeus tinham naquele período. Por isso que quando Jesus veio, eles estranharam. Ora, eles todos certinhos, tratavam Deus como soberano, Criador dos céus e da terra. Aí eles veem um cara vindo da Galileia, e da Galileia na cabeça deles não podia vir nada bom, porque, como eu disse domingo passado, a Galileia, desculpa se tem alguém que mora ali, a Galileia era tipo a vilinha, que você e eu achamos que não sai nada de bom de lá, mas Deus olha e Ele sabe que sai coisa boa de lá. Mas na cabeça dos religiosos rígidos, olham para Jesus, um cara que veio lá da Galileia, de Nazaré, e não pode vir nada bom de lá. E aí vem esse cara de lá e vem chamando Deus de Pai. E pior do que isso, vem chamando Deus de Abba, que significa papai. E aí eles estranham, porque alguém declarar-se como Jesus se declarou, sendo filho de Deus, era uma afronta, e na lei deles era merecedor de morte. Na cabeça deles, quem é esse cara louco? Vão matar ele, está se fazendo filho de Deus. Porque eles eram extremamente rígidos. E Jesus vem e chama Deus, além de Pai, Ele chama de papai. Isso era uma extrema ofensa para os religiosos, os judeus, porque eles não entendiam a extrema profundidade que havia nas palavras de Jesus. Irmão, a palavra Abba, escute o que eu vou dizer aqui, ela tem um acento no A, no último A, Abba. Isso faz referência a uma criança que está aprendendo a pronunciar palavras. E como os judeus eram muito rígidos, falar o nome de Deus para eles era coisa seríssima, a ponto de, se você pronunciar o nome de Deus em vão, levava à morte. Então, para os judeus, eles nem gostavam. Você sabia que os judeus nem gostavam de pronunciar o nome do Senhor? Porque era algo tão sério para eles. E aí vem Jesus chamando Deus de Abba. E Abba significa, é a mesma coisa que uma criança que está aprendendo a falar e fala tudo errado. Então, na cabeça dos judeus, aquilo era uma afronta. Jesus vinha chamando Deus de Abba, ou seja, papaizinho. Isso era um desrespeito para com Deus Altíssimo, Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mas para uma criança que está aprendendo, ela não se importa com o nome do pai, se ele chama Joaquim, se ele chama Adriano ou qualquer outro nome. A criança se importa mais com a pessoa do pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus quer que você se importe com a pessoa paterna dele por você. O seu filho, quando começou a te chamar de pai, você acha que ele estava preocupado em chamar você pelo seu nome ou chamar você por aquilo que você é? Você fez questão, quando seu filho estava pequenininho nos seus braços, e você começou a ensinar ele, você começou a ensinar ele a falar, você começou a ensinar ele a falar assim: fala Joaquim, meu filho chama eu de Joaquim, meu filho chama eu de Adriano. Não, é papai, sim ou não? A criança está aprendendo
a te reconhecer por quem você é para Ele. E é isso que Deus quer de nós, que passemos a reconhecê-lo quem Ele é para nós. E Ele é nosso Pai. Irmão, eu não estou dizendo que Deus é o seu Pai só para te dar um conhecimento, uma informação. Eu estou dizendo que Deus é o seu Pai porque Ele vai suprir você. E Ele tem muito mais do que suprimento e provisão para você. Ele tem algo muito mais além. E eu já vou dizer, segura aí. Eu não posso dizer que você não deve chamar Deus de Senhor, tá? E nem pelo nome dele, porque seria loucura. Porque a Bíblia diz assim que Deus exaltou duas coisas acima de tudo: o seu nome e a sua palavra. Aqui eu não estou falando que você não pode direcionar a Ele como Senhor ou como Deus. Nada disso. Duas coisas Deus exaltou acima de todas as coisas: o seu nome e a sua palavra. Mas Ele quer que você descubra a paternidade dele por sua vida. Amém, querido? E aí sabe o que vai acontecer? Muitas carências vão desaparecer. Tem gente que é carente porque não tem pai, não teve pai. Mas quero te dizer uma coisa: se você recebeu a Cristo, o Pai dele é o seu Pai, e essa carência pode desaparecer. Amém? Os judeus religiosos não compreenderam a figura paterna que Jesus veio revelar. Por isso eles eram tão rígidos e resistiram e rejeitaram a Jesus. Geralmente pessoas que só se dirigem ao senhorio de Deus são rígidas. Irmão, observe um religioso para você ver. Quando você encontra um religioso, ele está tratando Deus formalmente. E essas pessoas rígidas, elas são rígidas inclusive consigo mesmas. Não é só com os outros não, elas são consigo mesmas. Alguém que não conhece a Deus na sua paternidade, vai ser alguém que não vai tolerar nem os seus próprios erros, nem os erros dos outros. Ora, se Deus é Senhor, Ele também é juiz, e como juiz, Ele precisa me punir. É assim que um religioso enxerga as coisas. Mas Deus quer te mostrar um outro lado dele, que Ele é o seu Pai, e no lugar do juízo, tem misericórdia aí. Amém? Existe um nível no relacionamento com Deus, onde a paternidade dele o levará além. Irmão, nós estamos precisando conhecer Deus e a sua figura paterna, para nós chegarmos em lugares que ainda não chegamos. Não se esqueça o que eu disse: conhecer a Deus como Senhor vai te levar até aqui, mas conhecer a Deus como Pai vai te fazer ultrapassar todos os limites. Eu conto isso, irmão, eu tive um pai até os 17 anos da minha vida. Meu pai hoje está na glória, graças a Deus. Eu tive um pai até os 17 anos, quer dizer, um pai dentro de casa, né? Mas eu não tive tudo que um pai precisava ser. Sabe onde eu tive que descobrir a paternidade? Em Deus. Em Deus. Foi nele que eu encontrei a minha paternidade. Porque se eu tivesse dependido da paternidade do meu pai, meu irmão, talvez nem aqui eu estaria. Mas porque eu reconheci toda a provisão nele, que faltou no meu pai, hoje eu sei, independente de qualquer coisa, eu posso contar com ele, porque ele é por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando você está arrasado por dentro, você quer conhecer que tipo de Deus? Já ficou destruído por dentro? Abalado por dentro? Nesses momentos, que tipo de Deus você quer conhecer? Eu tenho certeza que você quer conhecer aquele Deus que vai além de Senhor. Você quer conhecer aquele Deus que é um Pai. Sim ou não? Falo por experiência própria, irmão. Quantas vezes você já nadou? Escute o que eu vou te dizer. Quantas vezes você já nadou nas suas poças de lágrimas, arrasado por dentro? Já nadou alguma vez nas suas lágrimas, de tanto
de chorar porque você estava destruído por dentro? E junto com as lágrimas tinha um pouquinho de catarro? Quantas vezes? Eu posso falar por experiência, várias e várias vezes, eu estava lá, irmão, é sem brincadeira, não era só lágrima não, tinha catarro junto também, a hora que você levantava assim até esticava. Desculpa, irmão, perdão, me perdoa, perdão. Mas irmão, quando eu estava lá, quebrantado, que Deus você acha que eu queria que viesse ali para mim? Um Deus que é Senhor? Um Deus de guerra? Não, eu queria um Deus de amor, um Deus que era Pai, eu queria a companhia dEle, a presença dEle, os braços dEle. Eu não queria um Deus que se revelasse para mim, eu sou o Deus de guerra, eu sou o Senhor, eu já sei que Ele é isso. Eu queria os braços, a companhia dEle. Eu queria um pai presente. E essas coisas, querido, que eu digo para você, elas não são compreendidas na teoria. Você tem que experimentar isso de verdade. Porque enquanto você não conhecê-lo assim, ele será alguém distante para você. Deus é alguém muito distante para o seu povo. A paternidade de Deus é algo muito longe para nós. Não é porque Ele está distante, é porque nós não acessamos o nível de conhecimento que Ele tem para revelar em sua paternidade. Irmão, sem relacionamento com Deus, você não vai descobrir que Ele é seu Pai de verdade. E aí você vai chamar Deus de Pai, sem com que isso gere qualquer tipo de efeito na sua vida. Quando você diz que Deus é o seu Pai, isso precisa gerar algum efeito na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu disse algo para uma pessoa, escute o que eu vou te dizer. O acesso que temos a Deus como Pai é maior do que o acesso que temos com a pessoa mais íntima nossa. Pensa aí na sua pessoa mais íntima, seu esposo, sua esposa. Para você que é filho, pensa na pessoa mais íntima. O acesso que você tem a Deus é muito maior do que você tem com essa pessoa. O acesso que você tem ao Pai é muito maior do que o acesso que você tem com seu próprio pai e a sua própria mãe. Às vezes o seu pai e a sua mãe não vai te receber, o seu pai vai te rejeitar, o seu pai vai falhar com você, mas o Pai Celestial estará sempre ao seu dispor. A grande dificuldade que temos é porque não vemos a Deus. Por que você não está conseguindo se relacionar com Ele como Pai? Ah, pastor, é porque eu não vejo a Deus. Eu também não vejo não, irmão. Mas eu sei que Ele é meu Pai. E talvez essa seja a grande dificuldade que temos, porque não vemos. E isso atrapalha o nosso acessar a Ele como Pai. Se eu disse aqui que você tem um acesso com o Pai Celestial maior do que você tem com o seu pai terreno, é porque você de fato tem. Agora, se você não conseguir enxergar isso, aí, irmão, você não vai conseguir ir para Ele do jeito que Ele espera que você vá. Só que aí você quer ver, você quer ter evidências, você quer ter prova de que fato Ele é seu Pai, você quer sentir que Ele é seu Pai. E Deus não tem problema em te deixar sentir que Ele é seu Pai. Meu irmão, Deus não quer só cuidar de você invisivelmente, Ele quer te fazer perceber o amor dEle, Ele quer te fazer sentir o cuidado dEle. Quem quer? Quem quer? Vou perguntar de novo. Deus, faz com que eles sintam o teu amor, faz com que eles sintam o teu cuidado. Deus Ele quer te dar a sentir, mas isso não é base para o relacionamento dele com você. Você não precisa esperar sentir nada para saber que Ele é seu Pai, amém? Nós somos semelhantes a Tomé, queremos ter uma prova de que Deus é real. O que Tomé fez? Se eu não ver com os meus olhos, falando de Jesus, se eu não ver com os meus olhos e não tocar com a minha mão, de maneira alguma eu vou crer. Parece que nós agimos como Tomé. Se eu não ver Deus, eu não vou de fato saber que Ele é meu Pai. Você não precisa de ver Ele para saber que Ele é seu Pai.
Não seja como Tomé. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, escute o que eu vou dizer. Ele não é pai apenas de Pedro, Tiago e João, ele também é pai de Tomé. Eu sei que você não entendeu, irmão. Tomé queria uma evidência física de que Jesus estava vivo. Mas Tomé não precisava de evidência física. Você não precisa de nenhuma evidência. Deus aparecer para você no seu quarto de madrugada, você não precisa de nenhum tipo de evidência. Ele é seu pai, amém? Ou o seu pai terreno é seu pai apenas quando ele está na sua presença? Cadê os pais aqui? Levanta a mão para eu ver. Você é pai do seu filho só quando você está na presença do seu filho? Por que não? Quando o seu filho olha para você, ele acha que você é pai dele só quando você está na presença dele? Não. Se você se ausentar por um ano da presença do seu filho, ele vai continuar achando que você é pai dele? Vai? Claro que vai, irmão. Porque ele sabe que é seu filho e você é pai dele. Você não precisa estar ali, ele não precisa sentir que você é pai dele, ele sabe que você é pai dele. Amém? Não tem nada de errado você querer senti-lo e vê-lo, mas sensações não podem ser maiores que convicções. Eu quero sentir Deus, eu quero sentir o amor de Deus, eu quero sentir Deus perto de mim, eu quero sentir o cuidado de Deus. Preste atenção, irmão, eu quero sentir o cuidado de Deus, eu quero ser abraçado por Deus, eu quero sentir isso tudo, sabe? Irmão, deixa eu te falar, Ele pode fazer isso por você, mas as sensações não podem ser maiores que as convicções. Você tem que ser mais convicto que o que você sente. Ele não é meu pai apenas quando sinto, Ele o é além dos meus sentimentos. Ele é porque a Bíblia diz assim: porque todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus aqui? Dá um brado aí! Por isso o que eu sinto não muda a essência do que Ele é. Por isso eu preciso pôr a convicção à frente da minha emoção. Eu disse para essa pessoa que eu não sinto Deus como meu pai o tempo todo. Você acha que eu sinto Deus como meu pai o tempo todo? Sinto não, irmão. E nem preciso. Eu só preciso de uma coisa: ser convicto de que Ele é. Amém? Porque se eu não for convicto, querido, eu vou deixar para me envolver com Ele apenas quando eu estiver sentindo que Ele é de fato meu pai. E se eu deixar para ter qualquer envolvimento com Ele baseado no que eu sinto, a minha convicção em sua paternidade nunca se aprofundará. Irmão, se torne convicto de quem Deus é por você, e você vai aprofundar nele. Se torne convicto do que Deus é por você, e você vai aprofundar nele. Amém? Senão o tipo de relacionamento que eu tenho com Ele nunca vai se desenvolver. Tem filhos que são mais próximos do pai, e tem filhos que são mais distantes do pai. Sabe qual que é a diferença? É o nível que se estabelece de relacionamento entre os dois. Se você estabelecer um relacionamento a mais com o seu pai, meu irmão, você vai se desenvolver muito mais. Amém? Sabe o que eu e você precisamos mais do que sentir que Ele é o nosso pai? Precisamos de uma ousadia confiante para nos achegarmos a Ele. Em Hebreus diz assim: acheguemo-nos, pois, confiadamente.
ousadamente. Irmão, seja mais ousado com Deus, seja mais ousado com seu pai, se achega sem medo, se achega sem jeitos e trejeitos. Irmão, quando você estiver lá com seu pai no seu quarto, não veste terno e gravata, sabe, não chega igual religioso não, chega se jogando no chão, sei lá, irmão, chega gritando, chega babando, chega rosnando, mas chega assim: papai, cheguei! Nós precisamos dessa ousadia confiante. Ele pode fazer muitas coisas por nós como Deus e Senhor, mas há coisas que só aprenderemos a desfrutar se o vermos como Pai. Agora é aquela hora que você me pergunta assim: que tipo de coisa, pastor? E agora é a hora que eu vou dizer para você. Sabe o que você vai deixar de desfrutar se você não vê-lo como Pai? O texto que nós lemos nos diz aqui: a sua herança, por exemplo. Quem não enxerga a figura paterna de Deus por si, deixará de desfrutar a herança que Deus tem para os seus filhos. Você quer algo mais importante do que isso, a herança que um pai tem para os filhos? Ora, a herança de um pai não é para os servos, é para os filhos. Cadê os filhos? A herança que nós temos nele vai além do seu senhorio sobre nós, é por causa da nossa filiação com ele. A nossa herança não é como servo apenas, mas como filhos. Eu quase acabei com a minha voz aqui, você não fez nada. Eu vou repetir: a herança que nós temos com ele, não é como servo apenas, é como filhos. Herança. Se você tem uma herança, sabe o que significa? Tudo que é dele é seu. E aí quando você olha para ele, você fala: cara, ele é meu pai. Eu tenho uma necessidade aqui, mas ele é meu pai. Eu tenho uma necessidade aqui, mas ele é meu pai. Se ele é meu pai, a herança que eu tenho nele supre essa minha necessidade. Agora, por não vermos ele como nosso pai, nós ficamos na necessidade, porque não tomamos posse da herança que ele tem para nós. Quem entendeu, diga amém. É por isso que nós não estamos desfrutando da herança, porque não estamos conseguindo nos relacionar como pai, apenas como Senhor. E como Senhor, nós não vamos aceitar as nossas falhas. E aí quando você falhar, você vai falar assim: eu sou merecedor de apanhar, de castigo, de chicote, de não ter isso, não ter aquilo. E você vai começar a ser rígido consigo mesmo. Se você se vê nele como seu filho, você vai ver que tudo que ele tem é seu. Irmão, nem o céu e nem toda a criação de Deus é mais importante do que você. Nada do que Deus criou tem mais valor do que você. Sabe por quê? Porque ele não chamou a anjos de filhos. Ele não socorre a anjos, ele socorre os seus filhos. Ele socorre você. Amém? Por isso, é preciso que os olhos do nosso entendimento se abram, se quisermos desfrutar melhor da paternidade divina, do que ele oferece aos seus filhos. Eu vou terminar aqui, eu quero ler 2 passagens bíblicas, para eu terminar. Eu quero te mostrar algo que está em Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Só queria que você prestasse atenção. Aqui diz assim: por esse motivo, também nós, desde o momento em que soubemos desse fato, igualmente não deixamos de orar por vós, de suplicar que sejais cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Diga: entendimento espiritual. Você precisa compreender, entender que ele é seu pai, amém? Verso 10: e tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a maravilha da sua força,
segundo a maravilhosa força da sua glória, para que, com alegria, tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo. Agora veja isso aqui, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança. Nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Você tem um pai e você tem uma herança. E você tem que conhecer esse pai para desfrutar dessa herança. Amém? E a última passagem está em Efésios, no capítulo 1, a partir do verso 3. A leitura vai ser um pouco mais extensa, então vou ler mais rápido. Aqui diz, Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos todos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Agora veja, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, diga glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Os seus olhos precisam se abrir para que você possa enxergar a paternidade de Deus. Ele está dizendo aqui: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa terra, mas também na que há de vir. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa seríssima. Se Deus não abrir os nossos olhos, seremos os filhos que viverão nessa terra sem desfrutar da sua herança. Os olhos do nosso entendimento precisam se abrir para quem Deus é por nós, porque existe uma herança para nós entrarmos e desfrutarmos. Essa herança não é dada para servos, é dada para filhos, e você é um filho. Tenha convicção disso e não deixe nada arrancar isso de você. Amém? Não espere se sentir amado. Saiba, você é amado. E desenvolva seu relacionamento, porque você vai conhecendo Deus cada vez mais profundo. Você vai além desse senhorio. Você vai sim continuar chamando Ele de Deus e Senhor. Você vai continuar chamando Ele de Rei, de Salvador. Só que você vai encher a sua boca para chamá-lo de Papai, de Abba Pai, porque Ele é seu íntimo e você é íntimo dEle. Amém? Você entendeu essa palavra? Pastor, qual é o tema dessa palavra? O tema para ela é: descubra Deus além do seu senhorio e o conheça como Pai.
Se o teu pai terreno falhou com você, o teu pai celestial nunca jamais falhará. E nisso nós podemos ter plena convicção. Eu tenho, e você? Irmão, quando eu vou para Deus, eu vou sabendo quem Ele é. E você? Quando talvez eu precise lutar contra seres espirituais, eu vou na autoridade do nome do Senhor. Aí eu uso o nome dele, Senhor. O nome dele é Senhor, é o Deus de guerra. Ah, irmão, mas quando eu vou para ter relacionamento, eu posso ir com confiança, para saber, meu Pai preparou para mim uma mesa, para que eu possa me assentar e junto com Ele comer. Amém? Fica de pé no seu lugar.